Bom, meus amigos, como eu disse a vocês, eu estou recebendo aqui a Cleide, que é do Colégio Nacional. Tem muita coisa importante para nos contar. A Cleide, ela é assessora pedagógica da Modernize. Agora, Cleide, o que é a Modernize, né? Conta para nós um pouquinho dessa história, né? Do seu trabalho aí junto à Modernize. Boa tarde, Cláudia. Eu fico honrada de estar aqui conversando com você, com o público de Araguari, para falar um pouquinho quem é, na verdade, quem é de fato a Modernize e qual é o seu trabalho, né? A Modernize é uma instância técnico-pedagógica que gesta todas as unidades do Colégio Nacional. Então, toda a política educacional que é traçada, todo o processo de formação e qualificação docente é organizada, administrada pela Modernize. E a Modernize, ela está localizada em qual cidade? Ela está em Uberlândia. Em Uberlândia. Né? Porque, na verdade, o mantenedor do Colégio Nacional criou essa instância técnica para que a gente pudesse defender os projetos educacionais e acompanhar o desenvolvimento desses projetos nas diversas unidades. Isso é interessante porque a mesma metodologia que é aplicada em Araguari é aplicada em Uberlândia e nas outras unidades. Sim. São 4 unidades, né, do colégio? São 4 unidades. E todo o projeto educacional foi criado pelos gestores e coordenadores pedagógicos de todas as unidades. O processo de formação e qualificação docente é feito com todos os professores e coordenadores e gestores juntos. Então, eles estão sempre sendo capacitados juntos para que possam desenvolver uma ação na escola, analisar essa ação e voltar para a reflexão juntamente com a equipe da Modernize. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. A questão de ser desenvolvido um único projeto para as 4 unidades, ela ajuda, mas em determinadas ações, ela tem que ser adaptada também de acordo com a cidade, com o perfil das pessoas e dos próprios alunos, porque existem as diferenciações. Na verdade, um projeto educacional que na verdade é desenvolvido pela equipe da Modernize, ela leva em consideração a legislação, os parâmetros curriculares nacionais, né? Ela faz uma escolha da teoria que vai ser desenvolvida, do aspecto teórico, metodológico e didático. Este projeto vem para as unidades onde eles fazem as devidas adaptações, porque cada unidade tem uma singularidade. Ela tem um público diferenciado e isso precisa ser mantido, né? Justamente esta é a riqueza do projeto, né? Ter um alinhamento, um eixo vertebrador que norteie o trabalho pedagógico de todas as unidades. Como uma base. E, ao mesmo tempo, a garantia da singularidade de cada um deles. Porque esta é a riqueza, essa é a diversidade. Né? Como esse eixo didático e metodológico que está sendo estudado pelos seus professores, está sendo aplicado a uma comunidade diferente e quais são as respostas que essa comunidade dá para que a gente devolve, para que a gente possa analisar e cada vez ir ampliando e enriquecendo. Então, é bastante interessante isso, porque a metodologia é a mesma, mas a resposta dos alunos é diferente. E na verdade, quando os educadores se encontram, eles trazem as suas experiências e, na verdade, eles começam a trocar as experiências entre si e enriquecendo o seu projeto didático. Quando você falou em trocar experiência, eu não sei se os pais que estão aí nos assistindo, alguns com certeza vão lembrar, o Colégio Nacional fez um trabalho interessante, eu não sei se o ano passado ou o ano retrasado, eu não recordo bem a data, que os alunos de Uberlândia, eles vieram, eles passaram alguns dias aqui em Araguari, então houve essa troca. Isso é interessante, né? Porque os nossos aqui, né, os meninos aqui de Araguari foram para Uberlândia vivenciar o que eles estavam, né, o que estava acontecendo lá na Escola do Nacional de Uberlândia, e o de Uberlândia que conviveu com os professores, com os coordenadores, com o próprio ambiente da escola, que é diferente da escola de Uberlândia. Então, isso aí traz uma bagagem de conhecimento, né? E essas experiências, elas são importantes para os meninos aprenderem a trabalhar também as diferenças. A Modernize, ela analisou o público de todas as suas unidades. Então, o que na verdade, a Modernize pensou? Qual, na verdade, é o nosso objetivo? Criar um aluno com autonomia moral e intelectual. Este é básico. Segundo lugar, um cidadão que tenha consciência das suas escolhas
porque a cidadania passa pela escolha. E essa escolha precisa estar vinculada ao bem comum, né? Não é a minha escolha, mas a escolha que, para nós, para a minha comunidade, é altamente importante, né? Para que a gente pudesse trabalhar neste objetivo, e um terceiro objetivo, e ele é altamente importante, é o desenvolvimento de um sujeito histórico. Porque eu preciso conhecer o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu estou inserido, as possibilidades do meu tempo, da minha cultura e do meu povo, porque eu só posso apreciar um outro povo a partir do momento que eu tenho consciência da importância do meu povo. Então, esses 3 aspectos para nós, do programa Tem Jeito Sim, ele é fundamental, mas ele não é fácil de ser conseguido se nós não tivéssemos uma equipe técnica que analisasse todos os contratempos da educação, todas as metodologias que não são de fato inclusivas, né? O processo de aprendizagem e não de ensinagem, porque nós temos um histórico escolar focado no processo de ensino. Eu ensino, se o outro aprende, aí já é problema do outro. E nós, da educação, temos o compromisso de garantir aos jovens que estão chegando o conhecimento que nós conseguimos adquirir. É função da escola, essa é a sua principal função. Né? Então, nós analisamos bem todos esses problemas, né, que estavam sendo vividos por professores e alunos e criamos o programa Tem Jeito Sim, para alcançar esses 3 objetivos máximos. Como nós não conseguiríamos, de repente, porque eu não vou dormir heterônimo e volto autônomo, eu não vou dormir uma pessoa que não tem o menor conhecimento e no dia seguinte sei quem sou. Não. Tudo é um processo tempo, né? Vivido. Então, eu preciso estar em contato com as situações de aprendizagem para que eu, sujeito, vivencie todas essas experiências, crie, né, hipóteses e, na verdade, teste as minhas hipóteses. Nós estamos trabalhando muito com o conhecimento prévio, porque o aluno não vem para a escola para aprender, a gente precisa romper com isso. O aluno, quando chega na escola, ele tem uma história de vida, ele tem um conhecimento. Esse conhecimento pode não estar cientificamente comprovado, mas ele existe, empiricamente ele existe. Então, qual é a função do educador? Analisar esse conhecimento que vem da família, né, e fazer com que o cérebro dessa criança ressignifique esse conhecimento e adquira um conhecimento científico. Ele vem com língua materna, ele vem com essa língua estruturada. Cabe a nós, educadores, fazer com que ele avance para uma linguagem formal. E isso, na verdade, são procedimentos que precisam ser aprendidos. E cabe à escola isso. Então, por isso, nós dividimos em 4 projetos. Né? O projeto Eu, que a Carol falou brilhantemente, a Valéria, em que a criança vai tomar posse de quem ela é e onde ela está inserida e a família a qual ela pertence. Nós avançamos para Eu Em, onde nós vamos, no ensino fundamental 1, ter um foco voltado ao sentimento de pertença. Então, eu pertenço a essa localidade, eu pertenço a esse grupo, agrupamento humano. Vamos avançar para o projeto Eu com Ele, na construção de uma sociedade sustentável, onde eu começo a apresentar pequenas ações de transformação local, para avançar no ensino médio, para a sociedade, quanto um indivíduo interventor que, ao longo de toda a escola básica, esteja com ferramentas individuais para agir sobre o meio social, o meio físico, o meio cultural. Agora, me fala uma coisa, o projeto Tem Jeito Sim, ele é aplicado a partir de qual, não é série mais que fala, né? Segmento da escola básica. Qual segmento da escola? Na verdade, o projeto Tem Jeito Sim, ele vai se completando, né? Então, as crianças da educação infantil... Ele começa na educação infantil. Ele começa na educação infantil. Então, como nós estamos focando a educação infantil? A educação infantil passa pelas experiências com as linguagens. Porque a educação infantil não é uma preparação para o ensino fundamental, ela é educação, ela não é ensino. Né? Existe, a comunidade precisa ter clara essa concepção.
A educação infantil é um momento onde as crianças vão vivenciar as várias linguagens. Eu brinco sempre que nós temos os sentidos. Os sentidos nada mais são que a porta de entrada do conhecimento, né? O conhecimento, ele entra em mim, ele cala em mim através dos sentidos. Então, quando eu cheiro, quando eu pego, quando eu toco, eu vou tendo uma percepção do meu ambiente físico né, e social. Eu vou entendendo, eu vou interpretando aquilo que eu vejo. Então, nós temos trabalhado muito com a metodologia investigativa, porque, por incrível que pareça, o maior pesquisador é a criança da educação infantil. A curiosidade deles, Sim. né, é importantíssima. Ela tem uma curiosidade, porque ela quer entender o que ela vê. Então, a criança da educação infantil, ela não responde perguntas, ela faz perguntas. Faz muitas. E fazer pergunta, em termos de estrutura, frasal, é muito mais rico para um educador do que ele, né, fazer a pergunta em que ele, na verdade, direciona o olhar. Então, quando a criança pergunta, ela possibilita ao educador a condução via intervenção, porque é justamente isso que nós estamos trabalhando com os professores. Não dê respostas, porque se você permitir que o outro crie as respostas, você terá N respostas, e eu não terei uma única visão sobre o mundo, eu terei várias visões sobre o mundo. Né? Isso enriquece muito para a criança. Isso, né, enriquece. Né? A criança precisa ver. A gente discute muito isso com os professores de educação infantil. Trabalha a observação, porque quem observa profundamente. Então, muitas vezes nós cobramos as crianças porque elas não leem, então nós estamos focados na leitura e na escrita, e o professor lê diariamente para as crianças, porque quando eu digo para você assim, Cláudia, era uma vez uma criança muito jovem. Olha que a minha pauta sonora vai trabalhando com você toda a sensibilidade para que você crie ouvidos que ouçam as coisas. Então, antes de gostar de ler ou de escrever, eu preciso ouvir as pessoas lerem para mim. Eu preciso ver, eu preciso estar inserido num ambiente leitor. Então, quando eu olho e as pessoas que estão comigo olham os livros, a criança lê sem saber ler. Então, nós estamos trabalhando muito. A imaginação dela é muito fértil. Ela pega um livro lá colorido com algumas coisas interessantes. As crianças leem sem saber. E na imaginação dela ler, ela está criando uma historinha. Isso ela muito importante, né? Na verdade, a criança constrói textos orais. A criança, antes de escrever, ela fala. E antes de falar, ela ouve. O organismo é absolutamente preciso, magnífico. Tudo tem passos absolutamente claros e precisos. E se eu tenho respeito a esse processo de desenvolvimento humano, se eu, educador, for colocando no caminho dessa criança aspectos que chamem a sua atenção, ela automaticamente será autônoma no final do processo. Então, por isso que essa experiência com as linguagens, né? Quando ele avança para o ensino fundamental 1, todo o foco no procedimento leitor e escritor. Então, nós temos 3 professores com 3 focos muito diferentes. Os professores das séries iniciais, que juntamente com os professores do ciclo final da educação infantil, focam nas hipóteses de escrita, porque é a criança quem cria as hipóteses sobre o ler e o escrever, né? Quando a criança se torna alfabética, então ela entende essa relação grafema-fonema, ela começa a passar pelas experiências da letra cursiva, né, porque tudo isso é respeitado. Primeiro eu aprendo isso, depois eu vou para isso. Aí etapas, né? Cada etapa. Eu vou para a construção de um aluno ortográfico, né, porque ele precisa entender a grafia das palavras, e depois eu vou trabalhar, na verdade, para o desenvolvimento desse aluno proficiente em leitura e escrita. Então, ele vai, através dos gêneros textuais, dos vários portadores que comportam esses gêneros, entender as características, porque eu não falo do mesmo jeito com todo mundo, nem em todo momento.
É verdade. Eu falo por enunciados e os meus enunciados precisam casar com os momentos e as situações de fala. Então, os meninos precisam tomar posse disso. Ele precisa saber que quando eu falo, quando eu escrevo para mim mesmo é de um jeito, porque eu escrevo para mim. Existem coisas que eu quero escrever para guardar e para relembrar. Uma coisa muito diferente é eu escrever para você, Cláudia, minha amiga, e que nós vivemos histórias comuns em que eu posso ter uma linguagem diferente. E eu, muito diferente, é eu escrever para alguém que eu não conheço, em que a minha escrita precisa ser absolutamente clara para que haja entendimento de quem lê. Então, a intencionalidade e o foco no procedimento leitor precisa ser fundamental. Aí eu avanço, né? Eu avanço e entro no ensino fundamental 2, onde eu preciso de um aluno proficiente. Eu começo, na verdade, a possibilidade de independência intelectual no ensino fundamental 2, quando eu foco nos procedimentos. Geralmente, o professor de ensino fundamental 2 trabalha com a aula expositiva. Uma aula expositiva para um aluno que não tem procedimento de escrita, pouco vai me servir, porque a minha memória é fonológica. Eu guardo apenas o que é significativo para mim. Então, se eu estiver conversando, como nós duas estamos aqui conversando, você vai levar aquilo que calou, que ficou que de significativo. Mais interessante, a gente guarda. Exatamente, aquilo que bateu na sua história de sujeito. Né? É verdade. Agora, se eu preciso, se na verdade eu estou com um texto, e esse texto é de formação, eu preciso que ele, aluno, participe do processo de construção. Então, grifar texto é fundamental. O professor precisa saber o que ele grifa, porque quando o professor olha, ele já mapeia, na verdade, qual foi o percurso de categorização que aquele aluno usou. Ele precisa resumir, porque a gente brinca muito que o que a gente tem visto atualmente é fazer mal feito o que o autor levou uma vida inteira para fazer bem feito. Então, resumo não é cortar pedaços e montar alguma outra coisa. Não é ler, isso. Entender e fazer ler. Resumo Primeiro, olha só como é complexo. É ler com localização de informação, entendimento do que se localizou e inferência sobre o que eu li. Isto é ser proficiente. Porque eu posso ler o que você pensa, eu posso inferir sobre o que você pensa e talvez nós duas possamos construir algo que caminhe em direção a algo mais aprofundado e de maior qualidade. O aluno precisa reescrever. Ninguém faz um texto unicamente. Você é uma jornalista. Cada você pessoa tem uma forma, nunca né? apresenta um texto que você acabou de escrever. Isso não existe. Como. É verdade. Nós colocamos no papel as nossas ideias. Quando deixamos acalmar essa ideia, né, assentar em nós tornamos a ler. Vemos muitas vezes as bobagens que fazemos, né? Corrigimos os nossos erros, fazemos uma análise linguística do texto e aí nós colocamos palavras melhor colocadas, né? E vamos enriquecendo aquele texto, tanto de informações quanto de estética. Porque um texto passa pelo aprofundamento e pela estética do texto. Se eu escrevo uma única vez na prova, eu não consigo alcançar esse procedimento de escrita. Eu só aprendo a ler lendo, eu só aprendo a escrever escrevendo. Eu só aprendo a fazer inferências do texto quando eu, aluno, sou a pessoa que faço a análise sobre aquilo que eu escrevi. Então, eu posso resumir tudo isso que a gente está falando aqui. Precisa ler. E os pais precisam fazer isso desde muito cedo, lá bebezinho. Eu tenho um netinho de 2 aninhos que ele pega livro e ele constrói a historinha dele. Eu acho muito importante, eu sempre falo com a minha filha e com o meu genro, deixa ele viajar. É lindo, porque a imaginação da criança está ali, está muito fértil, eles estão desenvolvendo. As crianças, é tão lindo isso. Eu falo que ser educador é meio mágico. Eu penso que educador nasce para ser educador, porque ele é absolutamente encantado. A criança tem textos de memória, não é? Tem. Ela canta. Tirei o pau no gato. Ela não sabe ler nem escrever. Mas ela aprendeu mas aquilo ela tem de memória. Automático. Quando você escreve o texto na lousa, você pede para ela lê com o dedinho.
E quando a frase acaba e ela não terminou de falar, ela traz o dedinho de volta, porque ela vai regulando a fala. Faça isso com o seu netinho que você vai ver. Verdade. Ele vai começar a regular a fala. Conforme ele regula a fala, ele vai regulando as pautas sonoras, né? Ele vai entendendo a pauta sonora e ele vai localizando as palavras. Quando você perguntar para ele, mas aonde que está escrito atirei? Aqui. Mas às vezes ele apontou pato. Aqui está escrito atirei? Atirei. Termina com o que atirei? Com I. Aqui termina com I? Não, aqui termina com O. Então aqui está escrito atirei? Então é o professor, o articulador do processo. Mas sou eu, o indivíduo que vejo. Sou eu que reestruturo, né? Sou eu que tenho uma ação sobre o objeto. É por isso que a gente tem batido muito com os professores do Ensino Fundamental 2. Se os alunos não fizerem, não existirá uma materialização, um trabalho sobre o objeto do conhecimento. E se eu não trabalho sobre o objeto, eu não adquiro conhecimento. Isso é muito importante. E, para fechar, eu queria te pedir para falar do projeto Ciência e Cidadania, que é um projeto fantástico, muito conhecido em toda a cidade, que envolve a comunidade de uma forma geral, tem uma participação muito ativa, né? E as crianças gostam, né? Quando fala que vai começar o projeto Ciência e Cidadania, a gente vê uma mobilização muito grande na escola, dos professores, coordenadores, e esse envolvimento ele é muito importante também para construir, ajudar a construir aí todo o processo de aprendizagem. Perfeito. Vamos conversar, sim, sobre isso. Vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre o projeto Ciência e Cidadania. O projeto Ciência e Cidadania, na verdade, ela é a menina dos olhos do Colégio Nacional. Eu vou explicar por quê. Nós temos professores formados nas universidades. Eu fui professora da UFO, então eu posso dizer de um lugar que eu conheço. Lá, o professor, ele foca sempre no ensino. Então, mesmo na pedagogia, eu dei aula na pedagogia, o professor da universidade, ele foca no processo, como ensina. E dificilmente a gente trabalha como aprender, né? Este foco, né, do ensino para a aprendizagem ainda é muito, muito novo na universidade. Então, o professor que chega para mim, que chega na maioria das escolas, chega preocupado em como ele ensina. E ele ensina sem saber, na verdade, se houve um processo de aprendizagem. O projeto Ciência e Cidadania, ele é quase que um espaço de laboratório das vivências. Por quê? Porque ele trabalha com metodologia investigativa. Então, nós fizemos, em função do programa Tem Jeito Sim, houve uma reorganização do projeto Ciência e Cidadania. Porque eu não posso falar de uma política populista e ter um aluno com uma ação populista. Se é ciência e cidadania, eu tenho que ter entendimento do que é ciência e dos procedimentos científicos para que eu possa desenvolver pesquisa. Essa minha pesquisa precisa ser como um trabalho de extensão desenvolvido na comunidade para que o aluno possa fazer uma reflexão entre a teoria e a prática. E é muito interessante porque o aluno é sonhador, principalmente o jovem, né? Ele não tem muita noção, ainda bem, né? Porque, como eu digo, a natureza sempre sabe, é tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo correto. Ele é sonhador, então ele ainda está assim, no momento que ele acha que vai resolver o problema do mundo. E eles têm muita dificuldade. Nós estamos vivendo um momento, eu digo, de caos no projeto Ciência e Cidadania, o que eu acho fantástico, né? Porque tudo que se estrutura a partir do caos, né? Os meninos têm muita dificuldade de ler, não têm autonomia né? Autonomia intelectual, tem dificuldade de mapear o que de fato é relevante, importante, porque ele também não sabe categorizar. Então ele está tendo muita dificuldade, porque ele fala, mas nós não vamos para a rua, nós não vamos viajar, porque eles querem ação sem reflexão. E os professores do Ciência e Cidadania estão, na verdade, puxando os meninos para que eles entendam que antes da ação
precisa ter uma reflexão. Né? Por que você quer desenvolver este projeto? Baseado em que você resolveu pensar sobre isso? Se você escolheu este tema, qual é o questionamento que te incomoda? Porque o aluno tem que criar a problematização. Então, nós estamos trabalhando com metodologia investigativa. Então, na verdade, existe todo um levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto. Os meninos precisam levantar uma problematização. A partir da problematização, eles determinam as ações e o aprofundamento. O professor sai da posição de alguém que direciona e passa a ser alguém que intervém. Então, é muito difícil intervir, por incrível que pareça, né? Porque para que eu faça uma intervenção competente, eu preciso ser um monitor capaz. Eu preciso estar acompanhando todo o processo, né? Nós pesquisamos muito o projeto Mão na Massa, que foi desenvolvido pela USP, lá na Estação Ciência, em São Paulo, né? E nós temos trabalhado muito, inclusive, com assessorias. O Colégio Nacional tem recebido assessoria externa de doutores da PUC. Então, mensalmente, sábado, por exemplo, todos os professores, coordenadores e gestores estarão com os assessores que vêm de São Paulo para um trabalho de assessoria dentro destas áreas. No Fundamental 2 e Médio, como nós estamos focados no desenvolvimento da competência leitora e escritora, é o linguista que, na verdade, assessora as 4 áreas do conhecimento. Matemática, porque nós também estamos mostrando para os professores que matemática é leitura e escrita. Matemática é enunciado. Você utiliza os números, os signos, para poder representar as ideias. Então, se eu não leio com entendimento, eu não posso resolver um problema. E não vai ter como assimilar nada, né? Não tem como assimilar. Não tem como assimilar. Cleide, tem muita coisa pra gente falar. Vou ter que te convidar outras vezes. Eu vou ter que te convidar outras vezes pra gente vir para falar mais de todos os projetos que são desenvolvidos pelo Colégio Nacional, porque as atividades do colégio são inúmeras, né? Não dá para falar em 1, 2 programas. Realmente. Nós vamos ter que pedir, né, a autorização aí do Colégio Nacional pra gente ir contando essa história aí ao longo, né, do final do ano aí, até chegar dezembro, né, Cleide? Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu vou confessar isso a você. Porque esse trabalho é um trabalho de um grupo de gestores, de um grupo de coordenadores pedagógicos, de um grupo de professores altamente qualificados. Então, quando você que sonha em educação encontra uma equipe deste nível, sabe, é tudo de bom. Eu me emociono. Eu tenho orgulho desta equipe de educadores do Colégio Nacional. Eu falo com, assim, de coração muito aberto, porque é com muita seriedade que se discute a educação no colégio. E tem que ser assim, né? Então, olha aí, Carlito, você viu, né? Nós já estamos fazendo um compromisso aqui para retornar, para falar mais sobre o Colégio Nacional. E fica o convite para você, viu, Cleide? Para a gente falar mais sobre os projetos que são muito importantes. Eu tenho certeza que todos os pais, né, às vezes o pai não tem a condição de acompanhar no dia a dia dentro da escola. E quando vem uma pessoa como você para explicar um pouco mais de todo esse trabalho, da retaguarda, na verdade, né? Porque lá na escola é uma coisa, mas tudo é preparado com muito carinho, com muito zelo, com muito profissionalismo por toda a equipe do Colégio Nacional. Inclusive, a equipe da Modernize já está estudando, né, para que a gente possa trazer o pai. Porque quando ele vem na condição de aluno, para que ele entenda as metodologias que estão sendo desenvolvidas no colégio, amplia radicalmente o olhar dele sobre tudo que o filho questiona ou sobre todos os momentos que ele... Você vai ter que voltar para me contar sobre isso é importante. Vou contar com muito prazer. Pai, ter a experiência que o filho tem na escola, isso é muito importante realmente. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande projeto, um projeto de sucesso aí do Colégio Nacional. Foi um prazer te conhecer e recebê-la aqui no nosso estúdio aqui do canal da gente. Viu? Muito obrigada. Eu me sinto honrada de estar nessa cidade tão bonita. Que bom que você de pessoas gosta da nossa querida Araguari. Tão amorosas. Tenho um carinho muito grande por essa cidade. Muito me orgulha de estar aqui, viu? Obrigada, muito obrigada. Cleide. Eu vou para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com vocês aqui no programa Visão Empresarial. Então não saia daí, é rapidinho.